Fala galera, tá no ar mais um podcast do Camuflado, é isso aí, mais um podcast imperdível. E olha, hoje o bate-papo vai ser muito interessante. Você que quer conquistar um salário de até R$ 8.000 por mês, sem fazer prova e entrar na carreira militar, hoje é o seu dia. O tão esperado dia para você tirar as dúvidas, colocar aí nos comentários que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Antes da gente bater esse papo legal, bacana, pô, R$ 8.000 por mês eu acho que é bem interessante, hein? Mas a gente vai te dar várias opções, tá? Eu quero agradecer a galera do Progressão Online, tá bom? O nosso patrocinador. Você pode ser militar e já começar a estudar de onde você estiver. Você está em São Paulo, Recife, Manaus, enfim, qualquer lugar do Brasil. Você consegue estudar com Progressão Online e tentar aí a carreira militar de forma para estudar em casa, enfim, pelo tablet, celular, qualquer lugar, tá bom? Além disso, eu quero agradecer a galera do Mente Militar. Hoje, bate-papo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Mente Militar também, mas é uma mentoria para te ajudar a ser militar sem fazer prova e conquistar até R$ 8.000, tá bom? Além disso, a gente tem as artigos militares. Se você aí vai comprar seu fardamento, precisa comprar, ou já foi aprovado e quer comprar, você já sabe, ASA, artigos militares, que eu tenho certeza que você vai conseguir lá o melhor produto pelo melhor preço, tá bom? Além disso, que a gente quer agradecer o professor Victor, né, personal, teste físico especializado para a galera do militar temporário. E hoje a gente vai receber o Victor, né? Seja bem-vindo, amigo, tudo bem? Tranquilo, vamos que vamos. É isso aí. Além do Vitor, professor específico aí em relação ao teste físico para o militar temporário, a gente está recebendo duas. Ó, rapaz, eu confesso que eu já perturbo muito elas. Nosso relacionamento começou, a gente conversando 2 horas assim no telefone de um problema que a gente teve. Então, aqui hoje está bem tranquilo, né? Doutora Luciana e doutora Bruna, sejam bem-vindas. Prazer. Um prazer nosso. Agradecemos o convite. Estamos lisonjeadas de estar aqui falar um pouquinho da nossa experiência aí na Força Aérea, né, nas Forças Armadas. Muito obrigada mesmo. É isso aí. Hoje a gente vai falar, galera, sobre militar temporário, tá? Não sei se vocês sabem, a gente tem como entrar para as Forças Armadas sem fazer prova, né? Tem para sargento, tem para cabo. Hoje a gente vai falar especificamente da aeronáutica, mas tem para o exército também, tá? Então você consegue entrar, óbvio, dentro das características que o aviso de convocação solicita. Você pode entrar sem fazer prova e conquistar até R$ 8.000, tá? Então, a Bruna e a Luciana, elas foram oficiais da Força Aérea, né? E a gente vai compartilhar um pouquinho aqui os nossos conhecimentos. E o professor Victor, ele vai falar um pouquinho também como você tem que se preparar para o teste físico, que é uma etapa que reprova muito também, né, amigo? Sem sombra de dúvida. Muita gente que geralmente é reprovado e também é casado com um sargento. Sargento temporário também, tá? Tudo começou através dela, né? Mas aí no decorrer do programa a gente vai falando como é que funciona. É isso aí, então vamos falar. Primeiro eu quero saber da Luciana e da Bruna, como surgiu essa vontade aí de ser militar, como que vocês descobriram, porque a verdade é que não é muito divulgado ainda, né? Como é que surgiu essa vontade, Bruna? Começa comigo? Pode ser. Acho que hoje já está, né, muito mais público, né? Mas realmente lá em 2014, vou acabar denunciando a minha idade, né? Não vai ter jeito. Mas lá em 2014 eu advogava, nunca tinha tido contato com direito militar, né? Não conhecia realmente, não tinha contato com o militarismo, na verdade, né? Sempre admirei, mas não tinha ninguém da família, né? Nunca tive esse contato próximo. E uma amiga sargento, conversando com ela, comentou, né? Poxa, lá, né, na Força Aérea, da FAB, né? Existe uma possibilidade de entrar, né, sem concurso. Na verdade, é um processo seletivo, análise de currículo. Eu falei, isso aí deve ser Fechada, só né? fechada, não tem jeito. E aí ela falou, não, é sério, né? Tem uma contadora que trabalha comigo, eles abrem para todas as especialidades. E eu comecei a prestar atenção nisso, né? Ficava ali de olho. Sabe quando vai abrir? Ela, não sei, eles não divulgam muito. Era realmente mais restrito, né? E aí eu comecei a, né, pesquisar e ir atrás. Quando eu vi que lançaram ali o aviso de convocação, se não me engano, em março, mais ou menos, ali de 2014, eu fui me inscrever. Mas ainda com o pé atrás. E de fato, assim, não conheço ninguém, vi que o processo era sério, e eu acho que cada vez está assim, mais profissional, né? Porque é isso, a Força também vai aprendendo a lidar com essa realidade, que é a necessidade de contratar o temporário. Né? Não tem jeito, a gente vê alguns países já têm isso muito forte, Estados Unidos, Israel, essa realidade, né? Porque a gente sabe que não tem jeito, uma hora a Previdência não aguenta. Né? A gente nem chama que o militar tem previdência, mas acaba utilizando esse termo, mas
O temporário, ele vem realmente, num primeiro momento, para desafogar isso, Sim. né? E também para colaborar como um quadro de apoio, porque, tudo bem, né? O temporário entra sem nenhuma experiência, talvez nenhuma, alguns têm experiência, porque serviram lá atrás como soldado e tal, mas sem experiência no militarismo. Porém, a gente traz uma bagagem profissional que é um diferencial gigante. Que precisa, né? Exatamente, né? Isso não tem como negar, né? Talvez a gente ali no primeiro ano ainda esteja, porque o curso é muito rápido, né? Ainda esteja ali engatinhando com o militarismo, mas rapidamente a gente tem que se enquadrar. E o que a gente traz de bagagem profissional na nossa especialidade é um diferencial. E é isso, a realidade que o país precisa é essa. Todo mundo tem que se adequar. Mão de obra qualificada, né? Pra galera que acha aí que é só serviço de combate, serviço de administração, não. Tem várias outras especialidades, né? A gente tá falando aqui militar temporário, direito, enfim, professor de educação física, nutricionista, enfim, tem um monte aí de áreas que precisam de pessoas qualificadas, né? Sim. E normalmente essa galera vai vir de fora porque é especialista. E para você, Luciana, como é que surgiu essa vontade? Tinha referência, não tinha? Como é que você descobriu isso? A minha história com o militarismo já tinha um histórico desde a minha casa, né? Que eu fui casada com um militar. Mas eu confesso que não conhecia as Forças Armadas como um todo. Meu ex-marido, ele era da Marinha. Eu já tinha feito 2 processos seletivos para a RM2, né, da Marinha. Que é uma outra opção. Uma também, outra né, opção também. Também abre sempre vagas, também é sempre bem concorrido e é sempre uma excelente opção. E nesses outros 2 anteriores processos seletivos que eu tinha feito, eu não tinha conseguido nada e eu trabalhava, né? Me formei em 2000, sempre trabalhei na advocacia, sempre tive clientes, escritórios, aquela rotina, né, burocrática, jurídico, audiência, despacho com o juiz, uma porradinha aqui, uma porradinha ali. Sempre tinha isso, né? Até que Mas a gente adora, tá? A gente gosta. Até que em 2014 eu já estava separada, já era divorciada, mas o meu ex-marido, como é uma pessoa muito boa comigo, ele falou: olha, vai abrir processo seletivo para a FAB. Uma amiga nossa em comum era... Não vou me recordar agora qual era a especialidade dela. Ela trabalhava no HCA. Fisioterapia. E aí eu fui, fiz. E aí começou a minha história de paixão, né? Porque logo na inscrição a gente já começa aquela rotina de você ler pontualmente o aviso de convocação. E ele é muito minucioso, ele é chato de ler, mas é imprescindível, porque é ali que a gente descobre tudo o que a força precisa e o que a gente pode, né, oferecer. Não é impossível, mas é chato, a gente concorda, né? Sim, sim. Mas é fundamental. E ali eu fui passando aquelas fases, né, até que... Foi no primeiro processo seletivo já que você entrou, né? Foi no primeiro seletivo que eu fiz. Aí eu fiquei, até a gente estava falando antes, né? Eu fiquei numa classificação muito baixa. Eu entrei em 90º, eram só 27 vagas. E eu fiz o recurso, né? Que a gente às vezes não acredita, né? Mas eu também não tenho nenhum padrinho. Nunca fui apadrinhada, foi tudo sempre com meu esforço, com meus méritos mesmo. E fiz o recurso, caí minha pontuação. Dentro dessa, né, pontuação melhor, abriu-se também um novo número de vagas, né? Na época era 27, abriu até 35, eu fiquei dentro desse número de vagas e daí para frente foi só alegria, né? Foi só coisas boas que vieram acontecer. Suor e alegria, né? Suor e alegria, claro. Só coisas boas que vieram acontecendo para mim. É exatamente isso, né? Importante pontuar o que a gente já está falando aqui. Primeiro que você precisa ler exatamente o aviso de convocação, porque é muito importante, né? Inclusive, um dos nossos patrocinadores Mente Militar, a ideia é exatamente essa, né? É ajudar em todas as etapas aquele candidato, porque talvez vocês tivessem um pouquinho mais de facilidade porque vocês já eram advogados, né? Mas a galera geralmente não costuma ler direito, deixa passar uma etapa. Tem dificuldade outra. nas certidões. Tem dificuldade. Tem aviso de convocação que ele não é muito claro na questão das certidões, nada consta, né? De O movimento com pessoal justiça. tem muita dificuldade em tirar aquelas certidões que são principalmente de cartório. Isso. Sim.
O pessoal tem muita dificuldade, cai muita gente nessa etapa. A questão das certidões é aquela história, né? É pura leitura do aviso de convocação, mas por ele ser muito minucioso, torna-se chato. É evidente. Ninguém quer perder tempo ali lendo, mas só que, sinceramente, aquilo ali já são Faz práticas parte já do processo seletivo. Do processo seletivo, é o que a gente costuma Sim, falar, né? sim. O próprio processo seletivo, a leitura do aviso de convocação para o processo seletivo já é uma fase do processo seletivo. Então, assim, a leitura é primordial e ter também, assim, aonde buscar as certidões, saber aonde buscar. Então, sempre tem alguém, né? Hoje, né? Na nossa época não tinha. Na nossa época não tinha. Era tipo assim, pô, o que eu faço agora? E aí a gente ia lá, buscava. Tem muita atenção aos prazos também, né? Tá sempre tentando ficar à frente ali, né, preparado para o próximo passo. Porque o problema é esse, você não sabe se vai passar para a próxima etapa, mas você tem que estar preparado, porque o tempo é rápido, né? É curto e, poxa, você está sempre fazer os exames o quanto antes. A gente sabe que às vezes envolve questão financeira, às vezes a pessoa tem que dispor, né? De um valor que naquele momento não tem para fazer os exames, aí fica na dúvida, poxa, mas eu vou fazer agora, eu não sei ainda se eu passei, mas se deixar para fazer depois... Né? Esse é um dos pontos que eu vou querer tocar com vocês, mas deixa eu apresentar o Vitor também. Ele já deu a opinião dele, mas eu já vou apresentar agora formalmente. Esse é o Vitor, né, especialista em teste físico para militar temporário. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia aí. Não, me formei em educação física, vou segmentar aqui, ajudar essa galera. Como é que surgiu essa vontade, amigo? Cara, começou da seguinte forma. Minha esposa estava desempregada, época de pandemia. Aí a minha cunhada, ela é sargento, ela falou, Thaís, vai abrir processo seletivo para sargento temporário. Tá desempregado, vai, tenta. Aí ela começou a tentar, só que a gente saiu do meio de pandemia, né, cara? Então a gente sempre treinou, sou professor de educação física, dou aula de crossfit, e nós sempre treinamos crossfit, sempre treinamos para competir. Aí todo mundo trancado dentro de casa, a gente fazia um treinozinho, outro dentro de casa, só para manter o corpo ativo. Quando começou as etapas do processo seletivo, eu falei, agora vamos começar a fazer um treino específico. Comecei só treinando ela. Já com base no edital de convocação. Né? Com base no edital. Aí comecei a treinar ela. Aí eu lembro que a primeira corrida dela, cara, como a gente saiu de pandemia, a gente só ficava treinando num espaço pequeno no quintal de casa. Cara, a primeira corrida dela foi horrível. Nossa, era 1.600 metros, ela fez em quase 17 minutos. Caramba. Cara, ela caiu no chão, começou a chorar. Eu falei, não, levanta, temos tempo. Vamos lá, cara. Levanta e vamos treinar. Aí treinamos. No dia do TAF, ela conseguiu fazer um bom tempo, fechou a corrida dela em quase 7 minutos, foi 8 e pouquinho. Porque assim, persistir. Aí foi nessa... Aí uma amiga dela, hoje da turma dela, foi muito engraçado. Quando eu conheci a garota no Facebook por uma live do Asa. Aí eu conheci uma candidata, ela ficou reprovada no teste físico. Eu falei, não, cara, calma aí. Aí chamei a menina no privado, não, cara, vou te ajudar, não vai ficar reprovada não. Pô, aí ela falando, não, tô desempregada também, sei o quê. Eu falei, não, calma aí que eu vou te ajudar. Aí chamei ela, ó, vamos lá pra Vila Militar, no sábado. Vai eu, minha esposa, vou te ajudar. Aí acabou que apareceram 9 meninas, um rapaz, mas ela mesmo não apareceu. Aí eu comecei a treinar o pessoal, falei, ó, galera, eu combinei com a menina, sei o quê, pá. Aí ela, não, tá. Mas aí, não, como vocês estão aqui, eu vou treinar vocês também. Só que o processo como era meio de pandemia, o calendário estava bem largo. Então, assim, eles tiveram quase 20 dias para poder treinar. Porque hoje, no calendário, se o cara for reprovado hoje no teste físico, na semana seguinte, tu vai refazer o TAF. Se o cara tá devendo algum movimento, o cara não tá sem força, não adianta que o cara não vai ganhar força. Tempo, né? O cara não vai ganhar força da noite pro dia. Ah, beleza, tem que dar uma ajeitada numa postura, uma coisa ou outra, beleza, dá pra até ajeitar. Mas questões de força, cara, não tem como. E o TAF dela
era o do edital antigo, era só 6 repetições. Então, assim, dava pra safar. Aí eu comecei a treinar as meninas durante 20 dias e só teve um rapaz que ficou com pendência no abdominal, cara. Eram 22 abdominais, ele fez 2 séries de 21. Falei, cara, eu não acredito, cara. Tu fez no dia, aí beleza, depois eu fiquei, comecei a procurar o pessoal depois, aí todo mundo passou depois no TAF. Pô, graças a Deus, todo mundo passou. Eu falei, pô, esse negócio dá certo, hein? Aí você investiu, Pô, né? acho que eu vou investir nesse negócio, hein? Aí eu tenho até que fazer uma cobrança ao Adriano. Tá? Alô, Adriano. Vou fazer uma cobrança a ele, que até hoje eu tô esperando minha caneca. Eita, Porque rapaz, eu dei de ganhei presente. duas. Eu ganhei duas. É? E eu não tenho nenhuma. Ó, Você tem, Luciano? Nenhuma. ele lançou, eu lembro que ele lançou no Instagram, quem comprar o presente, sei que, da Dia dos Namorados. Antes de ele lançar, eu já tinha comprado, dei ideia pra esposa dele. E eu tô até hoje esperando minha caneca. A minha caneca eu dei de presente pra ela, que foi perto ela incorporou em agosto. Aquele kit que eles costumam fazer lá. Isso, né? eu fiz. Eu que montei o kit, cara. Eu que dei ideia do kit. Eu montei o kit pra ela e dei pra ela de presente dos Então namorados agora ele na tá época. devendo 3, viu? Aí, 3 canecas. Vou cobrar ele. Quando eu encontrar ele, eu vou cobrar também. Aí eu comecei a investir nesse negócio. Falei, cara, aí eu conheci o Adriano, ficamos muito amigos, a gente troca muita ideia. Ele me dá ideia, eu dou ideia pra ele e comecei a vir forte junto com o Adriano na preparação física. Então, assim, graças a Deus tá dando certo. A galera tá todo mundo, boa parte tá sendo aprovada aí por mim. Pra galera que tá Bacana. chegando aí, Adriano do Asa Artigos Militares, né? Que a gente já teve uma entrevista com ele também aqui, já conversou, foi bem bacana. E ele ajuda muito essa galera em relação aos fardamentos, né? E isso é uma outra parte também que eu quero bater com vocês, porque é muita coisa, né? A lista é gigante, você não sabe onde tem que comprar, Sim. então também é legal uma pessoa te ajudar ali em relação a isso. Mas a gente tá falando sobre... Pode falar, fala aí. Só ressaltar aqui a importância desse trabalho que é desenvolvido pelo professor Victor, porque na nossa época também teve o teste físico. Sim. Né? Eu não sei a Bruna, mas eu procurei, né? Eu não tinha nada de corrida, eu não tinha nada de braço. E isso, para mim, era um desespero. Eu acho que quando eu fiz o teste físico, acho que tinha uns 10 anos que eu não colocava um tênis no pé, mais ou menos. Porque a gente fica naquela rotina de fórum, né? O que eu falei, né? Eu trabalhava em escritório e tal, então era só sapatilha, o salto, né? Enfim, eu não colocava tênis no pé. E eu tive essa dificuldade, né? Na corrida e no braço. E quando eu procurei alguém que me auxiliasse, não tinha ninguém que soubesse o que eu precisava. Entendeu? É um treino específico. Específico, que você exatamente, quer. exatamente. É a forma que eu trabalho hoje. Isso, eu trabalho específico com o edital. Isso. Por Eu exemplo. conheci uma pessoa que fazia um treinamento. E aí eu cheguei para essa pessoa e falei, olha, eu preciso treinar porque eu vou fazer teste físico. Não, então você tem que nadar. Quanto tempo você tem que nadar? Aí você busca lá no edital, né? No aviso de convocação, né? Que por si só já tem ali algumas respostas. E aí eu vi que o que ele estava me oferecendo não era nada daquilo que eu precisava. Então, assim, é muito importante você ter esse treinamento. Tem que ser algo específico, né? Exatamente. Daqui a pouco o cara vai estar lá Exatamente. fazendo um treinamento para a Força Aérea, né? O teste físico. Faz aí 10 barras do barra. Calma aí, onde está isso no aviso de convocação? Tem que ser algo muito específico. Não, bem né? específico mesmo. E até a cabeça, ela foca, né? Porque, assim, eu ficava, eu tenho que correr 12 minutos. Aí tem aquele parâmetro também de idade, né? Então, eu já era um pouquinho mais favorecida do que a Bruna, né? Porque... Então, eu tinha que correr menos, mais um tempo, né? De 12 minutos. E aí, é muito específico. Você tem que treinar a sua cabeça também para aquilo, né? Corpo e cabeça andando juntas. Pra galera que tá chegando aqui agora, fala assim, pô, beleza, militar temporário. Não precisa fazer prova. A gente tem a opção de cabo, no caso do Exército, né? Cabo da Aeronáutica, sargento e oficial. Vamos situar a galera que está assistindo a gente. Para oficial, precisa de ensino superior, correto? Exato. Para sargento, curso técnico, até profissionalizante em alguns casos, né? Isso. Agora eles estão também aceitando superior para
para sargento. Para sargento, É. né? Dependendo da É o especialidade, eu dei tecnológico, né? Não, superior mesmo. Quem tem faculdade de administração, dependendo do conteúdo lá programático, que consegue fazer para sargento. Isso. Porque acontece, agora eles falam que você pode rebaixar a sua categoria, né? Na nossa época não tinha isso, era não. mais específico. Acontece muito na área de administração, né? Então, Porque o técnico, e técnico enfermagem abrange. também. É, Enfermagem também acontece muito isso. O cara tem superior de enfermagem, ele consegue fazer para aí ele consegue fazer para técnico. E Mas aí também depende muito também se E o é cara previsto também para. Desculpa, te cortei, mas é previsto também para oficial superior, né? Mas não sei se o Exército já começou, né? Para quem tem mestrado ou uma especialidade muito definida ali numa certa área, seria Infantaria. major temporário. Eu sei que a bom. Marinha tem, RM3. RM3, Isso. exato. É previsto em lei, né? Mas eu realmente estou Eu não um pouco sei, por eu não fora sei se se a já. aeronáutica também já adotou. Não, Não, na eu não prática, tenho conhecimento, Eu também não tenho conhecimento disso. Pra não. galera que tá assistindo, a gente tá dando um geral aqui do que normalmente acontece, vocês precisam ler o aviso de convocação, Sim. tá? Então, olha só, a gente tem aqui, para oficial, você precisa normalmente de ensino superior, tá? A gente vai falar dos salários, eu sei que a galera tá... Olha, mas quanto ganha, né? Que é o importante. Sargento, no caso, técnico, profissionalizante, em alguns casos, para daqui a pouco não viralizar isso aí, só o ensino médio também basta, mas se eu não me engano tem algo bem específico como motorista, enfim, tem Sim. algumas especialidades assim. Cabo, curso profissionalizante também, tá? Mas vamos lá, quanto que um oficial da Força Aérea ganha assim? O cara entra lá, quanto que ele ganha mais ou menos? Nas três forças é mais ou menos ali, porque A o gente entra soldo... como aspirante, né? Entra como aspirante, aquele soldo é o mesmo ali nas três forças, né? Mas vai depender, por exemplo, se a pessoa tem pós-graduação, ela vai ganhar um adicional ali a mais. Então, assim, a remuneração pode oscilar um pouquinho, mas hoje um aspirante, acredito eu, vou arriscar aqui, Eu né? não Que sei. esteja girando líquido para um aspirante em torno de uns 8 mil. É isso. Porque ele entra aspirante. Na FAB, por exemplo, entra aspirante, vai ficar ali, né? Terminou o curso, incorporou, fez o curso, terminou o curso, que na FAB são 2 meses. Vai, né? Na pandemia foi em 30 Foi um dias, mês. então foi menos. Mas terminou ali o curso. Aspirante, ele vai ficar aspirante ali durante uns 6 meses, aí vai a segundo tenente, aí tem um aumento ali da remuneração, né? Aí depois de 3 anos aproximadamente, vai a primeiro tenente, que é quando finaliza, isso na FAB. A Marinha já é um pouco diferente, o interstício é menor, né? diferente. Tanto que na Marinha o temporário consegue a capitão, Capitão. né? Ele vai a capitão-tenente quando, né, no último ano ali, mais ou Questões menos. jurídicas, né? Mas assim, existe a possibilidade, algumas pessoas já pediram também a patente de capitão, tenente, porque o interstício é menor. Então, na Força Aérea não acontece dessa forma. Exército, Não, Não, acho só que exército Marinha. também. Só Porque Marinha. o Exército é parecido com a FAB, né? Esse tempo para promoção, né? Além de ficar mais antigo, a galera que tá assistindo aí, né? Enfim, você tira menos serviços, fica um pouco mais tranquilo, a remuneração vai aumentando. Então, aumenta. por isso que é interessante isso. E sargento, mais ou menos, vocês têm noção? Da última vez que eu vi, acho que estavam 4 mil, É 3 aproximadamente mil. 4 mil e pouco líquido, né? É. Vai dar uns 4.500 ali, o terceiro sargento. Porque o sargento ele vai ficar como terceiro sargento, né? Do É. início ao fim. Porque o interstício deles é bem maior. Isso. Se eu não me engano, Aí dá não como tem 9 jeito. anos. Acho que 7, 9. de terceiro sargento para segundo, se eu não me engano, são 7, aí depois Não, vai são aumentando 9. mais um. 9? São 9, porque senão ele vai ser obrigado a ser promovido a segundo promover. sargento. Tem que Acho ser que são menos de 9 8. Tem que É. ser menos de 8. É. Só pode ficar 8 para Acho que segundo são sargento 9 anos como terceiro sargento, para depois ser promovido a segundo. Lembrando pra galera aí, você entra como militar temporário. Ou seja, você vai ficar no máximo 8 anos. Então não é a vida toda, enfim. E principalmente você que já foi militar, já foi soldado, já foi cabo, enfim. O seu período conta, né? Já fui militar e fiquei 4 anos lá. Beleza, quando você entrar como militar temporário, sendo sargento ou como oficial, você vai ficar 4 anos, né? E aí você Isso. vai Só completa os 8. só completa. E é importante, assim, alertar também que, assim, segundo o que a lei prevê, não são 8 anos, né? Isso, São exatamente. 12 meses prorrogáveis por até 8 anos. Então, é como, assim, o militar, quando ele incorpora o temporário, né? Ele entra para aquela força, eu costumo dizer que ele é igual de carreira no sentido da cobrança e da remuneração. Não há diferença, né? Vai tirar o mesmo serviço. Não, vai tudo fazer. vai ser cobrado da mesma forma. O meu curso foi rápido de 60 dias.
o outro ficou 4 anos na academia. Não interessa. Você está aqui dentro, você vai ser igual. Ele Você é vai ser cobrado. oficial. Ou o sargento, enfim, o cabo, né? Igual. Então, ali dentro, você tá enquanto você está nativo, os direitos e deveres são iguais. Quando vai para a reserva não remunerada, muda um pouquinho. Mas você todo ano vai passar por uma avaliação. Como os de carreira também passam. Né? Então, assim, é prorrogável por até 8, mas é como se fosse um contrato de 12 meses, entre aspas, tá, gente? Porque não é contrato, a pessoa é realmente um servidor público federal, militar. Então, vai renovando ali, a força vai ver se você está atendendo os requisitos profissionais, morais, na sua profissão e no militarismo. Por isso que a pessoa também tem que ter muito esse olhar para si, para entender assim, poxa, eu tenho perfil. Exatamente. Eu tenho perfil para ser militar. Eu sou uma excelente advogada, eu sou uma excelente enfermeira, eu sou um excelente profissional de educação física. Tá, mas eu tenho perfil para ser militar? O que é ser militar? Mas olha só, vou fazer uma pergunta para vocês, sintam-se à vontade. Você que está se formando aí na faculdade de Direito, enfim, e pretende ser militar temporário. Eu acho uma excelente opção, porque eu não sei como é que está o mercado de vocês hoje, mas o cara sai ali da faculdade. Dificilmente ele vai conseguir um emprego que vai pagar R$8.000 para ele. Mas dificilmente você também... Talvez eu tenho que tomar cuidado, né? Porque isso aqui fica até gravado. Mas, assim, dificilmente essa pessoa que saiu da faculdade vai conseguir entrar. Porque ele não vai ter, ela não vai Tem que ter exatamente. Você experiência. tem que ter uma bagagem para, você tem que ter o tempo de serviço. Eu, quando eu entrei, eu tinha 20 anos de formada. Então, na época, eu não tinha pós-graduação. Minha pós-graduação é em Direito Militar. Eu fiz depois. Fiz quando eu entrei por necessidade, para aprender o Direito Militar. Então, assim, eu só entrei porque eu tinha essa bagagem. Porque pontua a sua experiência. Eles querem gente experiente, a verdade é essa. O objetivo do processo seletivo é eles colocarem pessoas capacitadas, não é capacitar as pessoas depois que elas entram. Então, assim, no caso de oficiais, né, dificilmente uma pessoa que sai da faculdade, até esmiuçando o que a Bruna falou, dificilmente uma pessoa que sai da faculdade vai prestar o processo seletivo e vai passar, porque ela não vai trazer, não vai conseguir essa pontuar. bagagem. Inclusive, quem está saindo da faculdade, faz total sentido o que vocês estão falando. Tem outras opções também, inclusive, se eu não me engano, até a gravação desse vídeo tem. O EA-OAP, né? Que é oficial de carreira, aí é uma outra situação. Não, e um bizu também, para o que está saindo da faculdade e quer vir para essa área que a gente super apoia. Apoio. Que é uma área muito interessante, é uma área que tem muito, assim, oportunidades de mercado de trabalho. Não é só penal, porque a pessoa fica também, né? Direito militar, é penal, não. Você pode atuar na área administrativa, disciplinar, enfim. E aí fazendo cursos. Vai fazendo curso de pós-graduação, vai né, trabalhar no escritório para ter realmente aquela bagagem e quando abrir ali o processo seletivo, você conseguir pontuar. Porque hoje está cada vez mais concorrido. Como está sendo bastante divulgado agora o concurso, então, assim, está sendo bastante concorrido. Eu participei de uma comissão de avaliação em 2020, foi no olho do furacão, né, na pandemia. E, na época, foram 5 vagas para serviço jurídico, que é o que a gente... Avaliou o currículo da sua esposa, provavelmente. Não, ela entrou em 21, provavelmente. Foi depois. Avaliou uma turma antes. Eu avaliei a turma antes. Então, eram 5 vagas para SJU. E o número de inscritos foram 1.652 pessoas para SJU. Isso eu falo porque eu participei dessa comissão de avaliação. E a gente tem que avaliar 1.652 currículos, né, que são aqueles cadernos, né, que forma ali... Existe um modelo padrão, tudo direitinho. Isso. É a rotina do processo seletivo, né, do que está constando lá no aviso de convocação. Então, assim, e eram 5 vagas apenas. Hoje, a gente já não está mais dentro da Força Aérea, né, a Bruna saiu... O ano passado eu saí um pouquinho antes, né? Porque tem aquela questão da idade, né? Que me atingiu. Enfim, mas hoje, eu acho que nesse último concurso que agora, né? Que teve uma inscrição agora, eu acho que o número para a SJU meio que duplicou. Está cada vez mais concorrido. Teve um ano também que não abriu. A ideia teve um ano que não abriu, por isso acho que duplicou. Acho que foi de 21, 22. Acho que eles não abriram no Rio de Janeiro... SJU. Eu não lembro. Não, sei que de 2000 foi 1.652 pessoas. Eu participei desse processo seletivo e eu tive alunos de serviço jurídico que estavam fazendo para Lagoa Santa. Sim. Também existe essa possibilidade, você não concorrer na sua área
quer dizer, No seu estado. no seu estado, mas concorrer em outro estado, né? Sim. E- O único inconveniente é a logística, né? A logística Mas tem É. gente, por exemplo, na nossa turma tinha gente que veio de Barbacena para cá e depois pediu transferência para lá, mas aí que o Ocon não pode ser transferido. Aí ficou aqui durante um tempo, depois prestou para lá e foi para lá. A Bahrein. E é um plano, né, de vida da Na pessoa, FAB tem até né? uma É. brecha agora, né? Legislação recente de transferência. Mas aí tem que ter todo um conjunto, né? Tem que ser bom para a administração, tem que haver realmente aquela vaga lá, né? Aberta, vamos dizer assim. E aí agora, de um tempinho para cá, está sendo possível, sim. A ideia é a preparação, né? Você está sempre ali preparado, está assim, atualizado. Qual foi a parte mais difícil no processo seletivo que vocês tiveram? Assim, que você falou, putz, esse aqui tá complicado. De toda parte, desde quando vocês fizeram a inscrição até o momento do curso, ali até o início do curso. Para mim foi só o teste físico, porque a pontuação eu já tinha feito, né, na minha época, no aviso de convocação de 2014, ele não tinha os mesmos requisitos que tem hoje. Então, em termos de pontuação, eu sabia que minha pontuação atingia. Tanto que eu fiz o recurso, né? Eu fiquei em 90º, eram 27 vagas, eu desci consideravelmente, porque eu sabia que minha pontuação atingia ali. Agora, o teste físico... Cara, quanto tempo, assim, a galera que tá assistindo a gente aqui... Eu não corria 10 anos que eu não colocava um tênis no pé. A galera que tá assistindo a gente tá assim, não, vou me preparar, tô assistindo ali, legal, vou me preparar para militar temporário. Quanto tempo, assim, de preparação você acha que é o ideal? Não, esse tempo aqui você consegue, tranquilo. Uma pessoa que não tinha nem tênis em Uma casa. Luciana, dez uma anos. Luciana, Uma uma pessoa Luciana. Uma pessoa que nunca botou o tênis 10 anos, eu dou uma previsão de 4 meses. Bora, Porque, gente, assim, bora, 4 bora meses treinar. É o tempo que eu geralmente abro a minha consultoria, né? A pessoa, pô, cara, não adianta, são 4 meses. Por quê? É todo um trabalho que eu monto, toda uma programação, toda uma periodização que eu monto para o aluno. Então, ele não vai chegar para... Eu não vou montar um treino para ele já fazer 9 flexões no primeiro dia. Desmonta, a pessoa Entendeu? desmonta. Então, assim, vai ter dias que ele vai fazer uma flexão, vai fazer 5 séries de uma repetição. E, assim, toda semana eu vou progredindo. Então, o que eu falo pra galera, galera, você que está sedentário, você que nunca treinou, você que está parado, é pelo menos 4 meses. Entendeu? Aí a gente esbarra nesse lance agora também do edital, como o edital agora não tem a quantidade de vagas, então o pessoal, Vitor, vou esperar. Desanima. Vitor, vou esperar meu nome sair. Vou Não, esperar não isso, pode. vou esperar aquilo. Aí quando tu vai ver, falta um mês pro teste físico. Sim. Passou, Vitor, vou esperar pra você passar na inspeção de saúde, porque eu acho que meu sangue não tá maneiro. Aí o cara passa. Pô, Vitor, nunca corri. Falei, cara, 30 Cara, dias isso acontece muito. não adianta. E eu vou falar mais. Melhor não, né? Você precisa se preparar, mas precisa se preparar de forma correta. Por quê? Tô com um mês. Aí o cara nunca correu, quer correr Todo 10 dia. km. Cara, 3 vezes ao dia. Cara, você vai se machucar e você não vai Sim. ser aprovado. Vai Não machucar tem sério. Isso jeito. acontece muito também com pessoas que têm um peso um pouco acima, né? E assim, todo o trabalho que eu monto, o que eu falo pra galera? Galera, eu trabalho com 3 fases na minha preparação física. A primeira fase, eu trabalho até o teste físico, até a inspeção de saúde. Porque o que eu faço? Eu vou diminuindo o peso da galera. Porque assim, tem muita gente esbarrando hoje no IMC, na inspeção de Sim. saúde, no CEMAL. Então o que acontece? Então vou trabalhando a galera para perder IMC, para baixar pro IMC. Passou da inspeção de saúde, Que é uma discussão jurídica, mas não convém falar Outro agora. podcast. Outro podcast. e passou da inspeção de saúde, eu começo a fazer um trabalho específico para o TAF. Pô, Vitor, mas eu não estou treinando para o TAF. Não, você está treinando para o TAF. Só que eu preciso tirar teu peso. Sim. No entanto que na minha programação, quando o candidato chega para mim, Vitor, vou começar a treinar com você. Beleza. Como é que tá teu IMC? Primeira coisa que eu pergunto para ele, como é que tá teu IMC? Às vezes o candidato vai falar, Vitor, acima do meu peso. Quando Beleza. o cara fala assim, que é isso? Não, agora tá todo mundo já sabendo já, porque a primeira Tá coisa agora... visurado, tá A visurado. galera já tá sabendo, pô, Vitor, acima do meu peso.
Tem gente que fala, pô, Vitor, acima do meu peso. Fala, me manda o peso aí. Não, cara, tá dentro do TMC, tu vai passar tranquilo, mas vamos baixar porque Sim. já vai te ajudar no Não, e teu não processo. é só para entrar. Todo ano, já A que gente são mantém, 12 meses, a gente Todo passa ano. por um TACF, por uma inspeção de saúde. Isso Isso aí. tudo é cobrado e é visto sim. Sim, não é só isso, mas isso conta, né? A E inspeção tua de ficha saúde fica dá. com asterisco lá no Sim, CEMAL. sim. Na hora do reengajamento, isso é levado em conta, tem um Sim. peso. É aquilo que a gente costuma dizer, né? É muito bom você estar preparado do que você está fazendo. Porque tem surpresas que a gente vai ter aí ao longo do processo seletivo, né? É um processo. Então, assim, quando você me pergunta qual foi a sua maior dificuldade, a minha maior dificuldade foi o TAF, porque eu não tinha nenhum tipo de preparação, né? Agora, assim, a ideia é para que todos, né, que queiram se submeter ao processo seletivo estejam, né, com um bom condicionamento físico, né, uma boa corrida. E isso é a preparação. Da mesma forma, ter os cursos, né, conclusão de cursos, Sim. pós-graduação, E fazendo um experiências currículo, profissionais, isso aí. fazer um currículo chamativo, né? Não, que pra consiga ga- atender, né, a Pra pontuação. galera que quer, pega o último edital de Isso convocação aí. e bate tu. Não, se fosse hoje, eu estaria preparado e vai fazendo. Isso e vai aí. fazendo. E pra você, Bruno, o que foi mais difícil aí nessa parte, nesse processo Eu seletivo? não sei dizer, assim. Eu costumo falar que realmente a Força Aérea foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Se eu vivi alguma coisa ruim lá dentro, eu já esqueci. Costumo dizer isso, né? Realmente é uma. As Forças Armadas, as Forças Auxiliares, né? Polícia Militar, Bombeiro. Eu tenho muito apreço. Eu acho uma carreira muito bacana. Eu acho que as Forças Armadas, ainda bem que nem tanto, mas assim, eu vejo as Forças Auxiliares com não reconhecimento por parte da população, infelizmente. A gente deveria reconhecer mais, porque é uma profissão realmente, poxa, a pessoa está ali colocando em risco a própria vida por nós, né? E a missão constitucional das Forças Armadas é isso, né? A defesa da pátria. Ponto. Então, assim, é uma carreira bacana, que eu acho que abre muitas oportunidades, tanto para o temporário quanto para o de carreira. Então, assim, eu costumo dizer, eu acho que a dificuldade foi uma virada de chave. No início era tudo muito, nossa, direito militar. Quando eu cheguei, né, na OM para a qual eu fui designada, a antiga diretoria de engenharia da aeronáutica, DIRENG, que agora mudou de nome, é DIRINFRA. Cheguei lá, caramba, você vai ser chefe da CIG e da AJUR. CIG, o que é CIG? Seção de Investigação e Justiça. Então, assim, eu acho que o pior foi isso, né? Não saber o que era o direito militar, como era, mas também foi bom. Porque... Você depois se especializou nisso, né? Sim, no durante ali, acho que tem gente que pergunta, você fica triste por ter saído? Não, porque eu já entrei sabendo, minha ideia já era essa. Uhum. Eu quero ficar aos 8 anos, eu já tinha isso em mente. Nunca pensei, assim, já entrei fora da idade para concurso, mas assim, sinceramente, eu não sei se eu faria. Falou concurso. da idade, é muito importante. Tem opções que você até 40 anos pode entrar para o militar temporário. Isso. Então, a galera que está assistindo aí, mas eu tenho 30, tenho 30. Óbvio, eu sempre falo com a galera. Você tem idade ali para fazer o de carreira e olhou, e é isso que você quer, faz o de carreira. Não. Já passei da idade. Cara, faz temporário, você vai ter 8 anos ali para estruturar a sua vida, para se descobrir em alguma área, alguma função específica que você, essa aqui eu gosto, não, essa eu não gosto. E aí talvez você se descubra de Sim. fato, né? Você não era formado em direito militar. Não, você se até descobriu porque lá, né? o direito militar, ele não é uma matéria obrigatória nas faculdades de direito. Não é. Né? Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acho que nos 3 últimos ou nos 2 últimos concursos para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para oficial, tem que ser bacharel em Direito. Então, isso é bem recente. Né? Mas nas faculdades de Direito, não tem. Então, assim, é realmente um desconhecimento enorme por parte de todos, sabe? De advogados, colegas nossos. Por isso também a gente teve o insight, né? Um pouco antes ali da minha saída, a gente conversando. A gente falou, poxa, vamos divulgar o direito militar. E a gente começou com um projeto de palestras junto às subseções da OAB, indo lá mesmo, batendo na porta. Graças a Deus, tivemos, acho que... Ótimos retornos. Mas algumas portas fechadas, mas mínimas. Não, Só mas duas, só duas, na verdade, duas. Eu conto nos dedos. Não, mas foi bem bacana. Mas justamente divulgando isso. Gente, advogados, vamos falar de direito militar. Né? Eu também no Instagram comecei ainda lá dentro da Força, divulgando, falando. Porque é isso, a gente precisa, né? Falar sobre justiça militar da União, que quase ninguém conhece. E como é que é o baque, assim, de você
entrar e passar pelo curso de formação? É o mesmo curso de formação da galera de Em carreira. alguns E momentos aí? eu chorei. Eu chorei. E olha eu chorei que eu não no final sou... do. Agora você falou, eu Do lembrei. acampamento. Do acampamento. Ali eu chorei. Acho que já tava É. tão sugada. Eu não Aquele sou ali. muito sentimentalista, não, mas eu chorei porque era um desconhecido, né? Então, assim, eu tive medo ali daquele desconhecido, tive medo de não conseguir levar ali o desconhecido. E a gente nem pode contar certos detalhes, né, Bruna? Não, é um mundo novo. E assim, o que a pessoa tem que ter em mente também, porque eu ouvi de, né, não posso falar nomes, mas gente amiga falar na época da GLO, da intervenção, Luciana participou. Eu estava grávida na época da minha segunda filha, Pra não galera fui. que tá acompanhando, é a garantia da lei e da ordem. Isso, foi aquela intervenção, né, que acabou tirando as Forças Armadas da missão constitucional, que é a guerra, a defesa da pátria, e trazendo para auxiliar na segurança pública. A Em gente poucas via muito o palavras, pessoal do seria isso. exército aí na linha amarela, né? Isso aí. Tinha muito esse patrulhamento, né? Que foi, na verdade, até 31 de dezembro de 2018. Aí né? eu recebi a gente, olha, poxa, eu sou enfermeira, eu sou fisioterapeuta. E o exército me colocou aqui para fazer revista em pessoas, né, no pé aqui do morro, da favela. Não, olha só, você não é enfermeira, você não é é militar. dentista, você é militar. É isso que a pessoa tem que ter em mente também. Quando a gente incorpora e faz um juramento à bandeira, do soldado, né, ao brigadeiro, é militar. Primeiro é você militar, depois você é advogada. Exatamente. Exatamente. A gente... Você primeiro é militar, depois você tem a sua função ali, né? Então, eu quando entrei, é o que eu falei, né? Eu fui casada com militar, mas eu nunca passei uma farda na minha vida. Então, eu não sabia nem como que era a rotina dele dentro da OM que ele trabalhava. Eu só sabia que ele fazia cursos. Não sei também se ele me enganava, né? Mas isso aí é um caso à parte. Pula. Pula essa parte. Mas assim, ele fazia cursos e tal, mas eu não acompanhava a administração como um todo. E quando eu me vi, né, passei pelo processo seletivo e tal, quando eu me vi ali dentro, eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Eu tinha amigos que falavam assim, nossa, você vai trabalhar na FAB, vai fazer o quê? O que um advogado faz dentro da FAB? Isso é um caso que eu quero perguntar. Quero saber como é a rotina de um advogado. O que você faz lá dentro e tal? Mas assim, eu acho que a gente se identificou muito com essa vontade. A vontade de ser militar, estar preparada para ser militar, porque embora eu não colocasse tênis no pé já há 10 anos, eu me preparei um pouco antes, foi meu maior medo. Passamos pelo curso de formação, que é exaustivo, é cansativo, mas é muito glorificante, porque a gente aprende muitas coisas legais. Inclusive, eu não sei se eu posso fazer Pode, você pode, aqui pode. se eu posso fazer como é que é? Uma propaganda, né? Qual coisa corta? Qualquer coisa corta. Fica só pra gente aqui. A Netflix lançou agora, no dia sim. 11, Irmãos por Escolha. Verdade. É um documentário feito dentro da AMAN, que é a Academia Das Agulhas Negras. Militar das Agulhas Negras, que forma, né, oficiais do Exército, eles entram cadetes, formam oficiais do Exército em várias especialidades, cavalaria, infantaria, intendência. E é um documentário que, olha, eu me arrepio toda. Eu fico toda arrepiada. Eu acho que assisti, isso, né? Isso aí a gente Você já tem que nasce com querer. isso. Você A tem gente que querer. conversou com o Entendeu? A gente Douglas tem que Lens. querer. Aqui, capitão, ele foi instrutor lá da AMAN. Que legal. Cara, eu vou assistir. Não assisti. A galera que tá assistindo Netflix. É lindo. Eu também Assim, não assisti. o que a minha percepção, tá? É um documentário feito para contar o que acontece ali dentro. Enfim, acontecem muitas coisas, mas são muitas histórias de superação, Isso é resiliência, força de vontade, porrada na cara, entendeu? E isso prepara você para a vida. Então, independente de você ser militar ou continuar ou perceber que, pô, isso aqui não era para mim, eu não quero isso, que eu conheci uma menina que o sonho dela era entrar para Agulhas Negras e ela entrou e no meio do curso ela desistiu. Dá até vontade de chorar por questões de assédio que não tem nada a ver com a perseverança dela ali, né, no que ela queria. Mas, enfim, ela acabou desistindo e viu que aquilo ali não era papel para ela, né? Enfim, existem essas percepções, né? As pessoas que chegam no meio e falam, poxa, isso não é para mim. Como a gente mesmo, né, Bruna? A gente viu gente que entrou junto com a gente e
abandonou o barco, né, antes do final dos 8 anos, Tem que ter porque perfil, não se né? identificou. Tem que ter perfil. A gente né? bate muito isso, a gente fala muito isso. Porque a galera, o que acontece hoje, né? Eu trabalho com concursos militares também há muito tempo. E a galera fica só vendo vídeo motivacional. Só vídeo motivacional, só a vê parte a parte boa. boa. Só a parte boa. Não, e a tudo maravilhoso. remuneração. Gente, olha, a oportunidade. remuneração, eu vou fazer um outro adendo aqui. Você falou que é até 8 mil? Não, É ganha mais. Ó, Bem mais. Ganha mais, vai depender da sua qualificação. Sim, porque Né? Vai depender da aumentando. qualificação, porque hoje ele já tem próprias Forças Armadas, ela tem propostas de cursos de altos estudos. Então, se você tem cursos bons feitos aqui fora, claro, você vai levar isso lá para dentro, você vai ser remunerada, você vai ter adicional, você vai ter a gente costuma falar uma farpelinha, né? Uma farpelinha a mais daquilo ali. Então, assim, vale muito a pena. Todo esforço vale muito a pena. Mas tem que ter vocação. eu acho assim, dinheiro é muito bom, você vai ganhar mais de 8 mil, enfim. Mas se você não gostar daquilo, não tem jeito. Porque você vai acordar cedo. Eu não sei como é que era a rotina de vocês, mas eu cheguei a trabalhar com alguns oficiais. Eu nunca vi um oficial saindo do horário. Os oficiais sempre saíam depois do sim, horário, porque tinha reunião. Enfim, era da carreira, né? Era da carreira. E é uma responsabilidade muito grande. Você que pretende ser oficial é uma responsabilidade, porque você vai ser chefe, pronto. Você está sendo preparado para ser chefe. Mas como é que é a rotina de um advogado lá dentro da Força Aérea? Conta um pouquinho. Depende, assim, depende Depende de da onde vai unidade cair. que cai. Porque, assim, na verdade, a gente lida muito com a administração pública, no nosso caso, a administração federal, né? Então, a gente tem que ter ali, até mesmo pelos princípios da própria instituição, que é a hierarquia e disciplina, né? Todo militar tem que ter isso. Para ser militar, tem que saber os 2 princípios basilares e acordar cedo. Você falou aí, tem que ter vocação, né? Claro. Mas, assim, eu tenho uma filha de 15 anos e ela está fazendo o preparatório, né? Fez agora a prova do Colégio Naval, vai fazer agora da EPICAR. Mas eu falo para ela, não tem nada de dificuldade quando você entrar, que ela vai entrar. É só acordar cedo. Acordou cedo. Só enganando a menina, só isso. Mas até que ela gosta de acordar cedo, graças a Deus. Então eu vejo que ela tem um pouco vocacionado. Eu costumava falar também nas instruções, dava muito apoio ao CEREP, né? Ali no Campo dos Afonsos, dando esse apoio às instruções, né? Direito militar, direito penal militar, para o QSCOM e QEUCOM, desde 2019 para Os frente. processos seletivos para sargento, para Isso. oficial, para a galera que está assistindo. E aí eu falava, gente, está na dúvida? Educação, respeito. Sim, senhor, não, senhor. Educação e respeito. Não sabe o que não interessa, é a continência, que a continência é o bom dia, é o com licença, é o obrigada. Tá na dúvida, age com educação, com respeito. Pode não estar totalmente certa, mas pelo menos está ali no caminho. Pode não prestar uma boa continência, mas se prestar continência, no caso, nós, né, que éramos oficiais, se prestar continência até para sargento, pelo menos se demonstra que você Tem um respeito. tem o respeito, é educado, né? Mas pode fazer errado. Mas Assim, a gente tem que entender também, a sociedade mudou, né? A sociedade, que bom, né? Vai evoluindo, mas existem preceitos, existem coisas do militarismo que não podem, nem vão mudar, e nem é bom que mude. Porque é diferente, é um mundo à parte sim, gente. Tem que, claro, respeitar a Constituição Federal, né? Tem que seguir ali os parâmetros, né, da legislação. Ok, tem. Claro, somos advogados e estamos aí para isso, sim, com certeza. Mas a gente não pode esquecer que existe hierarquia, disciplina e que rege o militarismo. Esse é o ponto crucial. Qual foi a experiência? Trabalhar com esses 2 princípios como advogadas, né? Sim, porque sim. assim, a gente sabe que para esse tipo de processo seletivo existem várias especialidades, né? A gente está aqui, educação física, tem psicólogo, tem enfermeiro, tem muita estatística, engenheiro, museólogo. Então, assim, História. para nós, história, para nós que somos do direito, então, assim, trabalhar dentro de uma unidade militar, pelo menos eu acho que eu e a Bruna, a gente nunca foi desviada de função. Não. Né? Na FAB isso não acontece muito mesmo. Não. A gente trabalhou sempre dentro da nossa área, como jurídico mesmo, e é aquela coisa, administração pública federal. Então, isso favoreceu muito para a gente, entendeu? Isso foi muito bom para a gente. Por isso que a gente não tem nenhum
rechaço, não A gente fala não mal. é o advogado da administração. É importante deixar isso bem Quem claro. é o advogado é a AGU, né? O advogado de qualquer ente federativo. Vou entrar com uma ação contra o INSS, a Caixa Econômica, as Forças Armadas. Quem vai ser o advogado ali atuante é o advogado-geral da União, concursado, um civil, enfim. Lá dentro, a gente atua como assessor jurídico. Né? O nome até nem é para advogado, a especialidade é serviço jurídico. Serviço jurídico. A gente não é Porque pode ser advogado da bacharel Força também, né? Aérea. A Isso. gente presta serviço jurídico para a Força Aérea. A gente faz os pareceres, que na prática a AGU acaba juntando isso nas defesas, né? Quando tem uma ação judicial. Mas a gente faz um estudo jurídico, não um parecer. Parecer só quem faz é a AGU. Mas assim, a gente atua... eu, por exemplo, fiquei em assessoria jurídica e SIG. Assessoria jurídica, qualquer assunto que chegasse para o comandante, vincular, que tivesse um viés jurídico, passava por nós ali da assessoria. E a seção de investigação de justiça era toda essa parte disciplinar, né? Porque o militar ele fica sujeito, né? Aqui fora, CLT, faz uma besteira, desconta, ou sei lá, né? Faltou, né? Toma uma advertência. Lá, como é que é? Transgressão disciplinar, ou contravenção na Marinha, né? PATD, né? Ou FTD, que agora mudou para PATD, enfim. Que responde disciplinarmente. Aí pode ter uma advertência, uma repreensão, uma detenção, uma prisão. É o que está previsto. Está previsto nos regulamentos, né? Qual Então, foi a ficava experiência mais doida, assim, que vocês tiveram lá? Que vocês podem contar, óbvio. Qual foi a experiência? Aí voltando... Porque, assim, Tantas, eu tenho uma ideia, né? Uma coisa na minha cabeça, assim. Para advogado, eu acho que as pessoas ficam um pouquinho com o pé atrás. Exemplo, vocês sabem muito das leis, né? Vocês são especialistas. Então, não é qualquer Nem coisa que a tanto, pessoa pensei vai nem falar tanto. assim. Não, o direito militar é assim. Não, calma aí. Existe... Porque a galera que está assistindo tem que entender o seguinte. As Forças Armadas, ela pode tudo. Até o ponto que a Constituição permite. Não pode também extrapolar. Não, de forma alguma. Então, não é essa bagunça que a galera acha, não, eu vou chegar lá, eles vão fazer... Não. Tem todo um regulamento que pode ser feito e que não pode ser feito. Então, quando chega no setor jurídico, o jurídico fala assim, não, isso aqui pode, não, isso aqui não é tão legal, isso aqui vamos dar uma mas a segurada. gente assessorava, né? Inclusive, assim, para quem acha que nos processos seletivos há alguma forma de pechada, eu digo que eu vivi isso na minha frente e não tem. Não tem. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes escuta, né? Até a sua própria ideia, né, Bruna? Quando você entrou, não, isso daí não é pra mim, isso daí deve ser mal pechado. Não tem. Sim, antes não de... tem. Entendeu? E isso a gente às vezes ouve muito isso. Vou fazer processo seletivo, já tem carta marcada, já tem gente certa para entrar. Não existe. Pelo menos o tempo que a gente ficou nas instituições que nós passamos, né? Eu, no caso, passei em 3, a Bruna passou em 2 apenas, a gente não viu isso. Mas eu acho que Então, é por questões que a galera não conhece. Aí já fica imaginando Exato. Então, assim, não deixe o seu medo ser maior do que a sua coragem de chegar e enfrentar o processo seletivo. Né? Eu acho que o jurídico... E o jurídico, ele tem esse, vamos dizer assim, nós fomos da primeira turma de QCOM SJU. Então, quando a gente chegou nas suas respectivas unidades, né, eu vejo mais pelo trabalho da Bruna e pelo meu, a gente foi tratada com todo o respeito, entendeu? Cada uma dentro da sua área. Primeiramente, eu fui para o PAMB, então, Parque de Material Bélico. O que eu trabalhei lá? Com parte de licitações. Então, assim, o que eu via como advogada, como serviço jurídico? Questões de licitações, né? Era compra de material bélico, produtos, serviços, enfim. Depois nós fomos para a diretoria de engenharia. Na diretoria de engenharia, aí tinha a parte que a Bruna trabalhou mais atuante, né? Que foi a parte de direito militar. E eu fui para a parte de patrimônio. Aí você pensa assim, nossa, o que um advogado vai fazer dentro das Forças Armadas para tratar de patrimônio da União? Demolição, tombamento, uso e cessão de direito resolúvel. Tudo. E isso as faculdades não mostram para a gente, entendeu? Na prática. Aí a gente chega lá dentro, a gente tem que aprender. Patrimônios da União, a Força Aérea também, né? Então assim... Porque não pedem isso no aviso de convocação para o jurídico. Eu não sei Só como é que é a educação física, se é voltado para alguma área específica. Não tem Por exemplo, a mais. engenharia. Vai ter ali a psicologia, tem
No jurídico, não. Serviço jurídico. Você chega lá, você vai trabalhar com patrimônio, com Pode trabalhar de previdenciário, tudo, você vai trabalhar Entendeu? com do direito. ponto A ao ponto Z. E o Agora, direito penal, todos têm que saber. Eu penal acho militar. assim, o maior segredo, não seja resistente. Ah, sim. Vai lá. Eu não sabia nada de direito patrimonial. Eu não conhecia o que era patrimônio da União. A gente teve que pegar lá um sistema, trabalhar com isso. E logo na sequência, depois a gente foi para a CIG, né? A CIG, a Ju, a Bruna ficou mais nessa área de direito militar, que ela foi para a Unifa. E depois eu ainda fui para uma outra unidade que tinha muito menos a ver ainda comigo. Que eu nunca tinha visto, não sabia nem que isso existia no mundo, que é a Junta de Julgamento da Aeronáutica, que a gente costuma dizer É o Detran da é o aviação. Detran da aviação. Então, aí eu tive que estudar normas diferentes, estudar Você sempre vai estar aprendendo. Exatamente. O direito é isso. Isso que é o bom do direito, Sim, né? sim. Isso que é o bom de você. Você não vai para ser advogado da Força Aérea. Você vai para a unidade que te determinarem, né? Olha, você vai ter que ir para o hospital. Então, você vai ter que trabalhar com licitações, porque no hospital precisa de um jurídico que vai saber sobre licitações e contratos e vai te pedir a sua experiência ali. Olha só, o que você sabe sobre Porque no isso? direito não existe fórmula de bolo, né? Porque muitos vêm, a gente também, acho que eu fui conseguindo, graças a Deus me ouviram, né? Me ouviam, mas desconstruindo isso. Ah, aconteceu isso, o que eu faço aqui? Depende. Quase sempre vão ter vários caminhos. Depende, ó, se o senhor fizer isso aqui, porque aí eu fui aprendendo, né? Primeiro que existe a hierarquia e disciplina sempre, em primeiro lugar. A não ser que seja uma ordem manifestamente ilegal, aí você não vai fazer e tudo bem, não vai acontecer nada com você. Agora, você como militar, o mais antigo está dando uma ordem, você tem que cumprir, não tem que pensar. Gente, esse é o princípio basilar do militarismo. Não está preparado para isso? Não vai. Então, Eu acho que isso aí é muito... A galera enxerga isso e fica assim, não, beleza, eu tenho que cumprir. E, gente, vocês já precisam pesquisar tudo isso. Entendeu? Assistir, aí. conversar, chama a Bruna, chama a Luciana, chama o Victor, como é que eu faço isso? E vai trocando ideia para você ter certeza em relação a isso. Só que a gente está contando essas histórias aqui de militarismo. Agora eu quero saber um pouquinho do outro lado. Como é que é pro marido escutar a esposa chegando, o trabalho foi assim, foi desse jeito. Como é que foi para segurar a esposa do outro lado? Não, calma, vai dar tudo certo. Que às vezes também você fica assim, putz, passei por todo um processo, agora tá assim. Como é que é isso do outro lado? Cara, é que nem todo emprego. Vai ter o cara bom, vai ter o cara ruim, vai ter o chefe bom, vai ter o chefe bom, ruim, vai ter aquele cara que trabalha mais, vai ter o cara que trabalha menos, vai ter o cara que... O escamão, Justamente. o Moita descobriu o Moita. Quem não sabe quem é o Moita, depois chama a gente, né, Bruna? Pra gente falar quem é o Moita. até porque quem é que faz parte ali das Forças Armadas? Somos nós, as pessoas da sociedade fizeram uma prova, um concurso para fazer e tá ali. Então vai ter de tudo, né? Sim, aí ela às vezes reclama, que fulano não foi hoje, que fulano, conseguiu um voozinho para visitar o parente em Brasília. E aí, Vitor, aí, dependo dele. Às vezes ela trabalha muito com demanda, aí às vezes o trabalho dela não anda porque o chefe dela segura um trabalho, aí atrapalha, aí chega, aí tem um prazo que ela precisa cumprir, aí ela, Vitor, meu trabalho tá preso, tô de mãos atadas porque eu não... São as mazelas aí da administração pública. Então, assim, é uma reclamação que ela tem, que tem normal de todo emprego. Quando ela trabalhava na empresa de engenharia, que ela trabalhou na parte de administração de uma empresa de engenharia, era a mesma reclamação. Fulaninho trabalha, fulaninho não trabalhou, e fulaninho finge que trabalha. E fulano tá... Exatamente, sempre vai ter. Assim, é uma empresa... O que a Bruna falou, né? São pessoas. Pessoas. Exatamente. Só que as pessoas acham que estão no meio militar... tô tranquilo, tá maneiro, não vou ser mais mandado embora. Não vou ser mais... porque assim, o cara depois que bate 10 anos, o cara... não vou ser mais mandado embora. Não vai ser mais mandado embora da força, mas ele pode ser transferido de unidade. Sim. Mas é aquilo. É diferente daqui de fora. O cara que tá aqui fora, se o cara não tá produzindo, tchau. O cara vai ser mandado embora. Entendeu? E lá dentro, não. O cara, não tá produzindo. E o chefe tá em cima dele. Vou te transferir, vou te mandar pra Santa Cruz. Mas vou te transferir. Mas o negócio é que, porque assim, Manaus. na letra fria da lei,
essa pessoa poderia ir a conselho É. né, de disciplina ou de justificação. E seja realmente... administrativo. Mas É aquela- existe. É aquela Não, história. existe, mas Existe. até É chegar ao previsto. ponto, Sim, até chegar a sim. esse ponto, às vezes os caras. É o que eu falo, cara. Trabalhar dá trabalho. Sim. Então, de repente, vou botar o cara, vou levar o cara a conselho. Pô, mas aí o processo todo até Não, e chegar vai ao arrumar conselho. algumas Meu irmão, inimizades. pô, cadê esse Eu pra tenho lá? uma dúvida. Só jogar o cara pra lá, pra outro Pra lugar. Tribobó, e e pronto. tá tudo certo. Eu tenho uma dúvida assim, ô Bruna, qual é o caso que mais acontece assim? Hoje vocês trabalham aqui fora, né? Vocês prestam assessoria tanto pra galera que é militar, né? Quanto pega alguns casos aqui fora ou não? Não, sim. De Não, militares, então, né? hoje a gente está com essa parceria, né? No direito militar, a gente atua no direito militar, Forças Armadas, Forças Auxiliares. A maioria dos nossos clientes são militares, mas também pensionistas de militares. A gente faz a parte administrativa, né, disciplinar, penal militar, previdenciária militar. A gente atua em toda essa área. Depois que a gente, né, cumpriu lá, a Bruna cumpriu os 8 anos dela, eu saí um pouquinho antes, né, por conta já falei aqui, da idade. A gente vê que a gente tem uma identificação profissional muito similar, né? E aí a gente veio aí com umas propostas de palestra, né, para divulgar o direito militar. E com isso, é claro, que rende frutos, que são os clientes dentro da área militar. Da área militar. Qual o né? caso que mais aparece pra vocês? Porque assim, é o que eu falei. A galera tem muito essa visão de isso aqui não pode, isso aqui pode. Qual é o caso que mais aparece pra vocês em relação a esse público? A galera procura vocês. Não, então, tem de tudo. E eu acho que também é um pouco sazonal, vamos dizer assim. Quando eu estava lá dentro, não, antes, né, de 2019, porque em 2019 houve aí uma mudança, uma lei, a 13954, modificou o Estatuto dos Militares e trouxe, assim, várias mudanças para o militar temporário, para as pensionistas, questão de dependência, né, de poder utilizar os hospitais. Mudou de um dia para a noite, né? A lei entrou em vigor no dia 16 de dezembro, no dia 17 um monte de coisa mudou. Então, assim, hoje eu percebo muito, a gente tem muito cliente, acho que o carro-chefe seria temporário. Né? A questão de estar com problema de saúde e ser licenciado durante o tratamento, com uma mão na frente e outra atrás. Dessa, vamos dizer assim, dessas alteração, restrições de direitos impostas pela Lei 13954. Né? Essas restrições aí, hoje rende para a gente muitas dúvidas, Sim. ações. Por né, exemplo, na antes justiça. dela, não havia escrito, né, numa legislação que o temporário tinha que sair antes de completar 46 anos, né, que ele só poderia ficar até 45. Não tinha. Então, alguns avisos de convocação colocavam, só que aí o que a pessoa fazia? Entrava na justiça e os juízes falavam isso, olha, não tem lei, não pode limitar a idade. Só que a partir do momento que a lei entrou em vigor, ali em dezembro de 2019, agora tem lei. Ok, então, de 17 de dezembro para frente, tem lei, ninguém fica com mais de 45 anos. Tá bom. E quem entrou antes? Aí é um Aí a caso gente que briga tem por que ser... direito adquirido. É briga na Briga. justiça, é briga na justiça. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa, assim. Nas nossas palestras eu costumo trazer até um número, assim, de militares da ativa e da reserva, assim, passa de milhões. Então, assim, tem demanda. Tem demanda. tem muita a demanda coisa, né? disciplinar. Mas também tem muito existem- desconhecimento, né? Existem meios que a gente pode atuar, né? Que hoje a gente atua judicialmente, né? Com processos judiciais e alguns processos também administrativos, né? Por quê? Porque a administração pública, ela comete erros, comete falhas, Sim, né? normal. Normal. E a gente tenta fazer essas correções, inclusive nas disciplinares, né? Sim. Correções disciplinares. Só que Agora- mais deve acontecer, né? Eu fui Tem militar muito. e só acontece... assim, gente, não é nem por maldade mesmo, não, né? Porque, às vezes, a galera não tem o conhecimento, né? Até, às vezes, o mais antigo ali, por estar muito tempo fazendo aquilo ali, ele não é especialista, Sim. ele comete alguns excessos, enfim, mas tudo Não, dentro e tem, de uma... tem uma lacuna, até uma crítica construtiva, é estranho isso, mas já me falaram que se é construtiva não é crítica, né? É um apontamento. Existe realmente uma dificuldade, isso o Ministério Público Militar, ele bate muito e fala, né? As forças, eu falo pela FAB, que eu sei, posso falar, né? Que não tem uma unidade específica de polícia judiciária militar,
e bem implementada, né? Porque é isso, o militar, se a gente for olhar, ele é um faz-tudo. Ele vai acabar sendo, não importa a patente. Ele vai ter que, porque ele é ali um militar, vamos supor, é um major, um capitão, sei lá, engenheiro. Mas quando o comandante tem que fazer um inquérito policial militar, vai chamar ele. Um engenheiro fazendo o papel de um investigador de polícia. Porque existe essa competência, é um dever. Sim. Investigar crimes militares. E muitos deles não têm Não, nenhum tem. tato, né? Eu arrisco dizer que nenhum tem A e não tudo ser bem, que seja da porque área não... jurídica. Exatamente. Tem um pouquinho, O aumento tem uma efetivo cria um setor assim. Tem uma formação em direito, mas isso Eles também até não veem diz. direito militar lá na academia, se ele for de academia, ou no curso, quando é de Mas carreira, é aqueles bem- 6 meses, mas é algo muito ali. Bem Então sucinto. tinha que ter algo, o Ministério Público vem batendo nessa tecla para justamente melhorar. Criar, né? não sei se criar uma unidade, Perícia, a né? FAB não tem perito. Se tiver um homicídio em qualquer OM da FAB, Polícia Civil. a gente vai ter que pedir apoio para o Exército. Poxa, gente, sabe? É algo que tem que ser pensado. Eu sei que isso envolve custos, enfim, né? Mas tem que ser pensado. Não adianta pensar na hora que acontece. Tem que. Eu acho que é exatamente isso. A gente está chegando ao final, mas eu já quero, isso assim, esses problemas que podem acontecer, eu acho que isso dá quase um outro episódio. Muitos sintam-se já episódios. convidados Contar uma a- série. Dá uma série aí. Contar Não, os sério. causos. E Não, a gente- lembrei, desculpa te Pode interromper. falar. Só contar lembrei de um caso. Tem 2 casos assim, né? Uma vez a gente era da CIG junto, na Direngue, e o oficial de dia chamou a gente correndo e falou assim: o soldado fulano, viram o soldado fulano sair correndo de um alojamento pro outro pelado. Pelado. Lembra disso? Pelado. Isso, gente, dentro de uma Aí unidade você militar. pensa da seguinte forma: o que que faz um soldado correr pelado de uma porta a outra? Aí na hora eu pensei, aposta. Aposta. Esses garotos de 18, 19, 20 anos, um apostou com o outro, falou, duvido você sair correndo. Aí a gente apertou ele respondeu, uma transgressão disciplinar. Né? Não foi flagrante, porque viram depois, quando a gente foi averiguar, ele já não estava mais nu. Ele Isso é disse coisa que de saiu... soldado, Você hein? foi de soltar. Saiu de um para o outro porque tava, sei lá, o chuveiro tinha desligado. Mentira, eles devem ter feito aposta. E outra situação curiosa, que aí eu vivi nos Afonsos, foi uma denúncia anônima que o Grupamento de Segurança e Defesa, antigamente BINFAI, né? Virou GSD, recebeu dizendo que um soldado, também soldado, sempre soldado, Soldado, Porraça. geralmente. levava uma granada dentro do carro dele. Que isso? Aí a gente, quando foram ver, tava lá escondida, eu acho que alguém plantou aquilo lá, enfim. Mas aí ele, né, foi feito a PF, ele foi preso, porque, né, embora não esteja no Código Penal Militar, né, mas você Não portar pode levar artefato. um- Não, portar artefato, né, explosivo, tá no Estatuto de Desarmamento. É um crime tipificado. E como estava dentro da área militar, ele estava lá, né, na ativa ali, enfim. Encontraram. Ele disse que era um souvenir, que ele fez um curso na Polícia Militar e levava de souvenir. A gente leva um chaveiro, a gente leva uma Ele caneca. levou uma Ele bomba. levou Levou a granada. Uma Isso granada. vai dar corte. Aí que- Isso vai dar um corte. E naquela vez também a gente estava tirando serviço ali na Belo Jardim, na praia. Tem de tudo, tem de De- tudo. Bom, enfim, deixa eu lembrar aqui. A gente estava na unidade militar, que ela fica de frente, né, para a praia de Belo... Não sei qual Belo São Jardim. Bento. Não, é Isso. Belo Jardim, ali Belo na Jardim, ilha do sim. governador. Aí- Logo no É na início, ilha, perto né? da Mocelim. Uma unidade na ilha que dava para a praia. E ali, normalmente, as pessoas passam, né? Local tem uns trailers, tem uns negócios lá de música ao vivo. E encontraram também uma granada. Né? Uma pessoa, um civil qualquer, passou e encontrou. E aí ele pegou essa granada e levou até a unidade militar e passou pro... Comandante da guarda. Olha, eu encontrei isso aqui ali na rua. É de vocês? É de vocês? Aí, não é. Aí veio o oficial de dia, que não era SJU, que não era do jurídico. Não, isso aqui não é nosso, não. Ou seja, a ponto de explodir todo mundo ali, né? Então, assim, Não, tem história. tem coisas boas, né, para ser militar, tem Gente. coisas boas para ser QOCOM, QSCOM, mas também tem que ter Você muita vai viver muita responsabilidade, gente. Ó, eu já quero fazer um convite para vocês e pro Vitor. A gente tem várias dúvidas. Então, a galera que está assistindo a gente aqui, manda as dúvidas tanto no nosso Instagram quanto aqui nos comentários do YouTube mesmo, que a gente vai pedir para as advogadas e para o Vitor tirar as dúvidas. A gente posta isso lá tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Certamente. Eu tenho uma dúvida antes da gente encerrar, que a gente já está estourando tempo. É do seguinte.
é um caso complicado, mas o que eu mais recebo no Instagram, limite de idade e filhos e casado. Qual a opinião de vocês, rapidinho, em relação a isso? Primeiro, poxa, mas por que tem limite de idade? Não pode esticar, não poderia, tá? E outra, eu sou casado e tenho filho, posso, não posso? Qual a opinião de vocês em relação a isso? E se a galera, de repente, pode procurar vocês para tirar mais dúvida, fazer isso tudo? Até antes da gente entrar, a Bruna participou de uma entrevista, né? A Uma respeito palestra lá sobre na aba, né? da sobre associação. limite de idade. Na verdade, para permanência, né? E aí, aproveitando a questão do filho, né? Eu acho que, infelizmente, é a imposição da lei, né? A lei pode ser revista? Pode. Só que tem que ter manifestação popular, né? A Lei 13.954, ela traz muitas coisas interessantes, mas ela, como a gente já falou, ela restringe muito o direito do militar temporário. E uma das coisas, né, tá aí a limitação de idade, ser ou não casado, né? Tem assim umas nuances que a gente não trabalha dessa forma, a gente não pactua assim, eu concordo, né? Mas, infelizmente, existe essa limitação por lei. Então, Casado e filho, né? O que tem que ser feito é mudar. Existe até uma ação civil pública, salvo engano, agora eu não vou lembrar de cabeça do 7092. Não, eu digo sobre essa questão do filho, de ter filho. Acho que o Ministério Público Militar de algum estado, até comentei isso com você, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, Vai lá no Instagram da Bruna, que ela fez um post. Sobre o que eu quero resumir. Quando a gente estuda direito, a primeira coisa que a gente aprende Depende. é uma pirâmide. Depende, existe uma pirâmide, tá? Pirâmide de Kelsen. Quem está no topo da pirâmide? Constituição Federal. Todas as outras legislações, porque existe uma lei prevendo a questão tanto de não ter filho, quanto a questão da idade. 45, até 45 para sair, até 40 para entrar. Tá. Então não vamos discutir porque existe a lei. Ok, porque existe a briga se para de carreira, né? Existiria ou não uma lei em sentido estrito, então tem essa briga. Mas independente, tem a lei. Só que o que tem que acontecer? Essa lei que está aqui embaixo na pirâmide, ela tem que estar o quê? Em consonância com a lei maior, que é a Constituição. Então, o que eu posso dizer é, dá para brigar. Mas depende também do Legislativo. Mas, a princípio, já que o Legislativo colocou essa lei aí em vigor, tem que socorrer no Judiciário. Entendi. Então, vá lá, procura a Bruna, procura a Luciana, que a gente vai conversar sobre essas situações e outras também, para a galera que quer fazer ou militar temporário ou militar de carreira, tá? Vitor, obrigado pela sua participação, amigo. Você quer deixar o seu recadinho final para a galera aí que vai se preparar para o teste físico do militar temporário? Para quem não bota 10 anos Para quem não bota no tênis pé. 10 anos, começa a se preparar, que eu falo para a galera. Galera, se prepara. O teste físico, ele reprova e reprova com força. Você vai ajudar a galera gravando vídeo também, tirando dúvida, né? Claro, com eu certeza. Eu falo logo gravando que a pessoa fala assim, claro! Não, com Eu certeza. não vou puxar sardinha, não, mas tem que ser específico. Não adianta Tem que ser ser específico. qualquer tipo de treinamento. Eu não vou falar o nome, mas vai naquela academia lá, amarela e preta famosa, ou naquela verde, e não fala assim, o adianta, meu personal vai me não ajudar. adianta, Eu quero botar não você pra fazer adianta. barra, nadar, fazer tudo isso. Não Menos... adianta. Menos Tem que treinar ser um o que tem que ser treinar. profissional especializado. Aí não dá, né? Bruna, quer deixar o seu recadinho final pra galera? Já que tá falei assistindo? muito, só quero agradecer de verdade. Dizer que a gente está aí, né, sempre divulgando o direito militar. É isso, é uma área que precisa, né, ser mais conhecida e da qual tem muito apreço. Quer falar alguma coisa, Luciano? Deixar o recadinho final pra nossa audiência? Só agradecer mesmo, né? Passar aí um motivacional para quem quiser ingressar aí nas Forças Armadas. É uma carreira muito importante, digna. A gente tem que gostar muito, né, da hierarquia e da disciplina. Acredito que tem o lado vocacional, mas a gente também tem que fazer tudo por amor, né? Isso. Fazer tudo que a gente faz com amor. Divulga, e hoje a gente está aí nessa missão de divulgar o direito militar, né? A gente aprendeu um pouquinho das nuances do militarismo, então a gente vem aí pactuando, divulgando, fomentando, e agradeço aí a vocês pela oportunidade. Eu que agradeço vocês, agradeço a galera também que está aí de casa. A gente vai deixar na descrição, vocês viram aí também no vídeo, mas a gente vai deixar na descrição o Instagram do Vitor, das advogadas. Então, se você está precisando de uma ajuda em teste físico, chama o Vitor, ele vai lá, troca uma ideia.
e com certeza você vai conseguir. E se você teve algum problema, tem alguma dúvida em relação ao direito militar, chama a Bruna, chama a Luciana, que eu tenho certeza que elas vão te ajudar, tá bom? Primeiro foi um prazer e qualquer coisa é só mandar mensagem pra gente. Valeu, galera. Tchau!